campo, também chamado de espaço rural, ou na cidade, conhecida como espaço urbano. Geralmente a vida no campo é mais tranquila e a vida nas cidades é mais agitada. Os elementos que predominam na cidade são construções, moradias, lojas, edifícios comerciais, vias de circulação de automóveis, etc. Os elementos que predominam no campo são plantações, pastagens, florestas, rios, entre outros elementos. Esses dois espaços geográficos são bem diferentes entre si, mas são completamente interligados. Nós estudamos sobre isso na semana passada, né? As atividades econômicas desenvolvidas no campo abastecem pessoas nas cidades com alimentos, e as indústrias com matéria-prima. As atividades desenvolvidas nas cidades produzem mercadorias, máquinas e equipamentos que são produzidos também que são utilizados também pelas pessoas do campo. Ou seja, o campo precisa da cidade, a cidade precisa do campo. Existe uma relação, uma correlação entre esses dois espaços. Eles são interdependentes. E aqui embaixo fala assim, desenhe uma folha de papel, pode ser no seu caderno de geografia, o lugar onde você vive, Coloque no desenho aquilo que você mais gosta de fazer nesse lugar. Aqui pode ser o seu bairro, Não precisa ser a nossa cidade em geral, mas pode ser o seu bairro, a sua rua, o lugar que você gosta de ir. Então, você pode desenhar, se você mora em um lugar que tem prédios, edifícios, você pode desenhar esses edifícios, a rua, se passa ônibus, passa muito carro. Então, capricha aí nos elementos aí que você vai fazer no desenho. E a atividade continua, depois vem, uma revisãozinha aqui, onde você vai marcar um X na opção correta. Tá? Apenas uma opção correta. Assinar a alternativa que apresenta elementos que existem no campo. Aí, pastagem, plantação, boa. Rios, edifícios, florestas, farmácia. Plantação, irrigação, pastagem, edifícios, curral, cachoeira, automóveis. Lembrando que são elementos do campo, tá? Então, aí para você, na hora de responder, tem que olhar todos os elementos que estão falando. Segunda questão. Assinar a alternativa que apresenta elementos que existem nas cidades. Edifícios, viadutos, pastagem, shopping center. Rios, edifícios, plantação e farmácia. Curral, irrigação, automóveis e plantação. Ou avenidas, lojas, shopping centers e universidade. Vai marcar um X aí na opção correta. Questão 3. Observe a imagem a seguir. Tem uma panela com feijão. Agora assinale a alternativa econômica, atividade econômica, que é responsável pela produção desse alimento. Qual atividade econômica? Mineração, turismo, agricultura ou pecuária? Fácil essa daqui, hein? Muito fácil. Questão 4. Tem uma imagem de táxi em avenida na cidade do Rio de Janeiro. No estado do Rio de Janeiro, foi tirada em 2018 essa foto. Agora assinale a atividade econômica que é responsável pelo transporte de pessoas, serviços, mineração, pecuária ou turismo. Tá? Isso aqui é importante, que esses motoristas estão fazendo? Eles estão prestando serviço, eles estão retirando minério do solo, mineração, eles estão cuidando de animais, que é a pecuária, ou eles estão fazendo turismo? Presta bastante atenção na hora de responder, hein? Questão 5, tem um texto e depois tem uma opção para marcar. Elas riam de mim, era porque eu falava com um R carregado, era porque eu nunca tinha visto um elevador, metrô, revistinha, tênis de marca, shopping center. Não demorou muito, elas perceberam que eu era tão sabido quanto elas. Eu sabia andar a cavalo, tirar leite de vaca, fazer queijo, pescar, subir em árvores, descer o rio de canoa. Esse trecho aí foi tirado do livro O Cachecol.
Agora marque a frase que explica corretamente o sentido do texto. O texto fala de uma pessoa da cidade que foi morar no campo, ou o texto fala de uma pessoa que saiu do campo e foi morar na cidade, ou o texto afirma que só as pessoas da cidade são sabidas, é isso que o texto fala? Ou o texto afirma que só as pessoas do campo sabem andar a cavalo? Então, leia o texto novamente, tá? Com calma, para entender o que ele está querendo dizer nesse texto. O texto está falando de quê? Está falando de uma pessoa que saiu da cidade e foi para o campo? Ou está falando de uma pessoa que saiu do campo e foi para a cidade? Né? Tem opção C também e D estão falando uma pessoa que só as pessoas da cidade são sabidas, ou só as pessoas do campo sabem andar de cavalo. Você vai ver qual é a melhor opção para marcar. Então, a atividade de hoje tem essas 5 questões para você marcar a opção certa. E aqui, na primeira página da atividade de hoje, vocês vão fazer um desenho do lugar onde você vive, né? Pode ser no caderno de geografia, ressaltando aquilo que você mais gosta de fazer no lugar, tá bom? Essa é a atividade de hoje.